Graças e paz, amada igreja. Os olhos do amado estão sobre você e o Espírito Santo tem expectativa na sua vida, amém? Amados, quando... Estão escutando? Eu parece que não. Quando perguntados para muitos de nós sobre o que é salvação, muitos responderão assim: salvação é ser salvo do inferno e ser recebido no céu na glória. É bem verdade que Jesus redime sim todos os nossos pecados, só que é um pouco mais completo. Em Mateus 1:21 diz assim que Jesus nos salvou dos nossos pecados. Ele não diz que ele nos salvou com os nossos pecados. Quando Jesus chega na nossa vida, ele destrona o reinado de Satanás e coloca o reino do Espírito Santo em nossas vidas. O Salmo 145 diz assim: ame a santidade e odeie toda a iniquidade. O pecado tem sido subjugado em sua vida? O amor à santidade e o ódio à iniquidade são marcas da evidência de salvação de Jesus em nossas vidas. Quando eu falo de evidência de salvação, quando eu falo de obra de salvação, eu não estou falando que em nossas vidas a gente tem que fazer algumas boas obras, como pregam os armenianos, para que a gente seja salvo. Não. Estou falando da obra salvadora do nosso Senhor Jesus. Então, amados, a graça é algo que nos torna melhor. Quando conhecemos a Jesus, ele nos tornou melhor. Eu conheço a história de um missionário que ele viveu 10 anos na África. Seu nome é David Livingstone. Por décadas ele pregou ali até o Senhor Jesus chamar ele. Ele ministrou em várias igrejas, em várias tribos ali, e ele fez um propósito com o Senhor Jesus. A igreja a tribo que eu vou morar, essa eu não vou ministrar. Essa eu vou viver o evangelho. Essa eu vou ser como Jesus. Eu vou servir como Jesus. E passou-se os tempos, ele foi chamado, então outro missionário foi pregar no lugar dele. Então, como bom missionário, só fala no nome de Jesus, só fala do caráter, do poder, da força de Jesus. Então, um índio tribal levantou a mão e falou: ei, nós conhecemos um homem igual a Jesus, mas seu nome é David Livingstone. Ele foi comparado com o próprio Senhor Jesus, nos seus atos e no seu caráter. O que eu tenho a dizer para você que Romanos 8:9 diz assim, que aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Amém? Livro de Ezequiel 36, capítulo 24 a 28. Ezequiel 36, 24 a 28. Ezequiel é o profeta que seu nome significa Deus é a nossa fortaleza. Ezequiel cativo na Babilônia, seu ministério de profético durou 22 anos com palavras de arrependimento, com palavras apologéticas. Ezequiel começa seu ministério no capítulo 1 lá, dizendo assim, que estando eu às margens do rio Quebar, veio o Espírito do Santo sobre mim, pegou sobre os cachos da minha cabeça e me levou a visões dos céus, e me mostrou visões dos céus e da terra. Então vamos ver ali em versículo 24, até o 28. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardei os meus juízos, e observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vos me serei por povo, e eu vos serei por Deus. Amém? Amados, não há nada mais desesperador do que um homem sem Deus. Não há nada mais desesperador do que uma mulher sem Deus. E não há nada mais desesperador do que uma família sem Deus. Deus muitas vezes disse que congregaria todo o povo de Israel. Não somente Judá, mas todas as tribos dentre as nações, que os traria de volta à sua própria terra, para viver para sempre sobre o governo de Jesus. Amados, esse é o ano do quê? Jubileu. Fale para o teu irmão aí, esse é o ano do jubileu. O jubileu fala de restauração, o jubileu fala de transformação, o jubileu fala de restituição. Ezequiel profetiza novamente sobre Israel. Ele fala assim: que ditado é esse que tem dentro do povo de Israel, que prolonga os seus dias e toda a palavra de profecia não se cumpre? Que ditado que tem esse dentro da Shalom que não se cumpre as profecias? Que ditado que tem na sua vida que não se cumpre as profecias? Que ditado que tem no seu ministério que não se cumpre as profecias? E Deus responde: eu
Senhor Jeová, sou fiel para cumprir todas as palavras, irmão. Todas as palavras que Deus cumpriu, que Deus prometeu para vocês esse ano vão se cumprir. Porque o jubileu fala disso, restauração, de restituição. Então, amados, certa vez eu estava orando sobre oração, o Espírito Santo falou assim para mim, muitas pessoas entre nós não recebem as suas promessas porque já desiste de orar. Então o Espírito Santo falou assim para mim, se não vale a pena esperar pelo que você ora, talvez não valha a pena esperar. Talvez não valha a pena orar pelo aquilo que você quer. Se não vale a pena esperar, talvez não valha a pena orar. Ele estava falando para mim de perseverança, irmãos. Então, o que eu digo para vocês, não desista de orar pela sua família, não desista de orar sobre os seus filhos, não desista de orar sobre o seu casamento, não desista de orar sobre os seus parentes, porque eu sei que em breve, muito em breve, ao lado de vocês aí, vai estar o teu parente, vai estar o teu filho, vai estar toda a sua família. Você vai poder dizer assim, bom alto som vai dizer assim, eu e a minha casa servimos a Deus. Aleluias. Amados, eu não sou muito velho, mas há um tempo atrás, ouviu-se falar assim, né? Tal pessoa se converteu, entregou a sua vida para Jesus. Conversão. Mas o que é conversão? Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. Acho que muitos já não fazem mais, né? Então, quando havia aquele convite, vamos para a balada? Não, estou convertido. Vamos para um barzinho? Não, eu estou convertido. Vamos para a curtição dos nossos prazeres? Não, eu estou convertido. Então, conversão, aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. Quer dizer o quê? Agora nós voltamos à imagem e à semelhança de Deus. O meu espírito e minha alma e o meu corpo voltaram à comunhão com Deus. Fomos criados para governar pelas obras de nossas mãos. Então, amados, agora traçamos de volta o caminho da criatura até o Criador. Há um caminho da criatura até o Criador. Então o que eu digo para vocês, quando você se converteu, você começou o seu caminho de volta para casa. Aleluia. Versículo 25 diz assim, então espalharei água sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Água é o quê? Palavra de Deus. Diga, água é a palavra de Deus. Então, por que você bebe certas coisas como se fosse água? Diz o Senhor. Amados, o mundo foi criado pela palavra. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amados, a Bíblia conta a história de um reino estabelecido, a Bíblia conta a história de um reino perdido, e a Bíblia conta a história de um reino restaurado. Uma das páginas mais intrigantes que tem na Bíblia é a página em branco que divide o Velho do Antigo Testamento. Ali está 400 anos de escuridão sem luz, ali está 400 anos de escravidão sem um Salvador, e ali está 400 anos sem a voz profética de Deus na terra, em silêncio. Até a chegada de João Batista, que ficou 20 anos no deserto e pregou 6 meses e foi morto por causa da palavra. Mateus 3:2. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Amém? Mas hoje nós não oramos mais assim. Como é que nós oramos? Arrependei-vos porque o reino dos céus já chegou. Amém? Então, amados, quando falamos de reino dos céus, quando falamos de ministério, 22 anos de ministério pregando a palavra de Deus, 22 anos de ministério pregando o Espírito de Deus, 22 anos de ministério pregando o Espírito que dá a vida, irmão. Uma palavra correta, uma palavra que tem base bíblica, uma palavra que tem força. Versículo 26. Agora, irmãos, presta atenção. E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Quantos têm um coração novo aqui? Pela fé. Quantos têm? Pela fé. Aleluia. Ezequiel 8. Lá, capítulo 8, fala da imagem do ciúme de Deus. Diz assim, estando eu assentado na minha casa com os anciões de Judá, veio o Espírito do Senhor, pegou
sobre os cachos da minha cabeça, me levantou sobre os céus e a terra, e me levou a ter visões celestiais. Me levou até o pátio de dentro e disse assim: filho do homem, cava naquela parede e olha pelaquela brecha o que os filhos de Israel fazem nas minhas costas, para que eu se afaste do meu santuário. Amados, nesse contexto ali, o povo de Israel estava adorando e pintando nas paredes a imagem de répteis e de todo tipo de idolatria, refletindo a natureza de um pecador, a imagem do ciúme de Deus. Mas hoje, as imagens de idolatria do ciúme de Deus já não estão mais nas paredes, e sim agora estão pintadas em nossos corações. Quando vivemos pela própria vontade, quando decidimos sozinho o que fazemos em nossas vidas. Para você que está fazendo o discipulado com o livro Firmando o Compromisso, lá está escrito que a definição de pecado é quando o trono da sua vida é seu. Você está governando o trono na sua vida. Essa é a definição de pecado. Quando você decide sozinho o que fazer com a sua vida. Mas, quando eu sinto... Então, amados, só voltando ali, quando vivemos pela nossa própria vontade, isso é a definição de pecado. Quando eu reino na minha própria vida. Então, quando eu sinto que eu não vivo a minha vontade, não vivo a vontade de Deus, eu crio dentro de mim a imagem do ciúme de Deus. A imagem do ciúme de Deus. Mas por que Deus pede tanto de nós? Ame a Deus, buscai a Deus. Por que vários versículos falam: amai a Deus com toda a sua força, amai a Deus com todo o seu comprometimento, amai a Deus com todo o seu intelecto, porque nós temos que cumprir o primeiro grande mandamento, que diz: amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós não cumprimos o primeiro mandamento, nós não conseguimos cumprir o segundo mandamento, que é amar uns aos outros. Então, essa natureza de um coração de carne, amar a Deus, do coração de carne que nasceu do Espírito, amar a Deus e amar os irmãos como a ti mesmo, tá bem? No versículo 27, fala assim: porei dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e vos observeis. João 3,3 diz assim, que em verdade vos digo que aquele que não nascer do Espírito não entrará no reino dos céus. É um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Mas, amados, Nicodemos era o príncipe dos judeus. Nicodemos era doutor da lei. Nicodemos era um homem muito melhor do que eu. O seu caráter era muito melhor. Nicodemos diz: como pode eu, sendo homem velho, nascer de novo do ventre da minha mãe? Mas Jesus está dizendo para Nicodemos: você vai ter um encontro com o Espírito Santo e será uma nova criatura. Eu fiz os 3 anos da escola ministerial, sou formado nas bases da escola ministerial Shalom, e um pouquinho lá da aula de realidade da nova criatura, né, que dá um parecer aqui. Nós somos formados pelo Espírito, alma e corpo. O Espírito é a consciência e a comunhão com Deus, a alma, a nossa mente, a vontade e emoções. O corpo é o cérebro, os membros do corpo e a parte sexual. Né? Então, quando a nossa alma prevalece sobre o Espírito, então está desalinhado. Deus escolhe Espírito, alma e corpo. Toda vez que a nossa alma prevalece, a nossa natureza pecaminosa prevalece. Então essa natureza já vem do primeiro Adão. Mas quando Jesus vem e fala: eu te darei um novo Espírito, Ele restaurou. Agora voltamos a ser a nova criatura, Espírito, alma e corpo. Porque o Espírito caminha por fé e a alma caminha por vista. Na alma que nasce o pecado. Então, o verdadeiro sucesso ocorre na presença da alegria espiritual, como diz o Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então se alegramos porque agora nós somos novas criaturas. Quantos são novas criaturas aqui? Aleluia. Então, amados, eu peço que o pessoal do louvor já venha, já posso subir no altar. O versículo 28 diz assim: e habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis por povo, e eu vos sereis por Deus. A terra que Deus deu a nossos pais
É Sião, amados, a terra que Deus prometeu para nós é Sião. Aqueles que foram antes de nós estão aguardando, debaixo do trono branco, a ressurreição deles, porque quando Jesus voltar, eles ressuscitarão com ele, como diz a palavra. João, ele tem uma visão da cidade santa. João está no meio dos 7 castiçais de ouro e ele vê a cidade santa. Ele vê a cidade santa sendo preparada para os salvos. Ele vê a cidade santa preparada para aqueles que venceram. Ele vê Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro. E isso só aconteceu, irmão, porque Jesus decidiu descer do céu. Em João 6,38 diz assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Pai que me enviou. Ele diz assim: eu desci do céu para que todos aqueles que creem em mim não pereçam e tenham a vida eterna. Eu posso colocar aqui 3 razões pela qual Jesus desceu do céu: por amor, por paz e por justiça. Ele desceu do céu por amor quando sua família não te amou, quando seus pais não te amaram, quando o mundo não te amou. Ele desceu do céu por perdão quando o mundo não te perdoou, quando seus amigos não te perdoaram, quando não havia ninguém para te consolar. E ele desceu por justiça, quando não havia nenhuma justiça própria que justificasse nós, quando não havia nada que pudesse nos salvar. Ele desceu por amor. Então João viu que os anjos cantavam uma canção, que os mais que vencedores chegavam nos céus. Eles chegavam nos céus porque eram adoradores do grande rei, e venceram a batalha, chegaram até o fim, e nada pode apagar a chama viva que arde no nosso coração. Nada pode apagar a chama viva de Jesus. Então eu não sei por que caminho você tem andado, eu não sei qual é a sua história, eu sei a história que Jesus tem para você. Eu não sei quais são os seus medos, eu sei a alegria que Jesus tem para você. Eu não sei quais são as suas frustrações, mas eu sei que o Espírito Santo tem para você. Então eu convido os pastores a vir à frente. Eles vão estar orando aqui por vocês, amados. É a coisa que um pastor mais gosta de fazer, é orar, amados. Então eu convido os pastores a vir à frente, estar orando, amados. Eu convido a você a entregar teu coração. E hoje vai ter um renovo de Deus aqui para você. Vai ter uma porção nova de Deus aqui para você. Eu convido a você a entregar toda a sua vida a Ele. Eu convido a você a abrir o seu coração nesse momento. Eu convido a você a adorar a Deus com toda a sua força, com todo o seu espírito, com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com todas as suas forças que há no seu braço, com todo o seu entendimento.